Olá, boa tarde. Eu sou a Karine Chukri Delay e hoje a gente vai ter uma participação especialíssima, que é a doutora Ludilane, médica, ginecologista e obstetra aqui em Maringá. E eu quero agradecer à doutora Ludilane por estar aqui conosco no Guia Cast, que é o podcast da Guia Saúde. Sim. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Te conheço já de outras datas, né? Então é muito legal estar aqui com uma mulher, falando sobre mulheres. Muito bom. Obrigada. Muito feliz com a sua participação. E como você falou, a gente já se conhece aí de muitos anos Sim, atrás sim, e poder nos reencontrarmos sim. Uma aqui grata surpresa, né? é muito Muito bom. gostoso. Estou muito feliz. E também quero falar para você, nosso paciente da Guia Saúde, você que está precisando de um médico, entre em nossa plataforma. A Guia Saúde conta com os mais diversos médicos de todas as especialidades. Todos são verificados, possuem o RQE, que são então médicos especialistas que estão aptos a te atender e fazer o melhor tratamento para você. Bom, Vamos vamos lá. então iniciar o Vamos nosso lá. bate-papo. Ludilane, que te inspirou na sua jornada, na sua escolha pela ginecologia? Você teve alguém que te inspirou, alguém da sua família, alguém que você conhece? Como foi sua trajetória? Eu falo assim, Ká, que a medicina em si foi uma grata surpresa, foi um presente de Deus. Eu não tenho médicos na família, eu sou a primeira médica na família. Que Eu delícia. vim de uma mãe técnica de enfermagem, de um pai mecânico que foi fazer faculdade quando eu já estava grande. Então, tudo desde cedo. Eu falo que a medicina é uma vitória não só minha, mas da minha família, que se não fosse por eles, não estava aqui hoje. E a ginecologia em si, a obstetrícia, surgiu esse desejo lá no quinto ano, quando a gente começa a passar pelos estágios. E foi lá no quinto ano, um dia assistindo um parto. E eu sempre falo, meus pacientes perguntam muito, doutora, quando que você resolveu, né, mexer com isso, ficar vendo isso? E foi num parto, que eu lembro que estava tudo caótico, né, acontecendo ali, e nasceu um bebezinho. E essa paciente ficou tão grata, tão grata. E quando você vê assim, que o bebê nasceu, todo mundo que estava ali naquela correria parou. E você vê um casal nascendo, né, uma mãe nascendo, um pai nascendo. Eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que é isso que Deus quer que eu faça. E foi ali que Deus colocou no meu coração esse desejo. Então, e aí que eu comecei um pouco mais atrás, porque são muitos estágios que a gente passa na faculdade, né? Sim. E foi onde eu me interessei e sou extremamente apaixonada, me sinto assim, útil. É isso que eu queria na medicina, me sentir útil, né, para servir. E eu me sinto muito bem assim com a ginecologia obstetrícia, lidando com mulheres. Muito bom. Ai, que legal. E é muito lindo de pensar, porque realmente acho que um dos momentos mais marcantes da Muito, vida de uma muito, mulher. muito. Então, participar da história. Com certeza a paciente ela não Sim, esquece de você nunca. nunca. E não só, né, nessas etapas, né? Eu falo assim, do parto, com certeza ela vai lembrar do médico dela, leva as crianças, a gente adora. Mas para notícias ruins também. Eu passo com os médicos residentes nos hospitais, eu sempre falo para eles. Por exemplo, quando uma paciente, não é a melhor notícia que a gente gosta de dar, mas dá uma notícia de aborto, por exemplo. O paciente nunca mais vai esquecer do meu rosto. Então, você Não. precisa ter um cuidado quando você vai contar para a paciente, você vai falar com a paciente, né? Escutar ela, deixar ela passar por aquele processo. Porque para a gente é muito comum, mas para ela não. Então, ela nunca mais vai esquecer do nosso rosto. Então, nesse sentido, a gente tem um papel com a mulher muito importante. Então, tem que ter muito cuidado, muita cautela, É. principalmente. E eu acho que a questão da empatia, né? Primeiro, que a mulher ela se identifica mais com Uhum, mulher. com certeza. Então, isso já é algo que a mulher procura quando ela vai fazer seu Sim. pré-natal. E, esse lado humano, eu até vi no seu Instagram que Uhum. você colocou, vivendo o propósito de De Deus na Deus, sua vida. sim. E eu tenho a plena certeza que realmente é o Uhum. propósito dele na sua vida, porque é um dom. Você sempre foi essa mulher Uhum. doce, meiga. Então, eu tenho certeza que as pacientes se sentem acolhidas, se sentem amadas, por Sim. mais que às vezes Sim, e a elas me notícia. acolhem, tá? Eu falo isso para elas também. É uma troca, né? A gente aprende muito com o paciente. Eu falo isso para os alunos quando dou aula, eu falo a medicina, a gente
a gente ajuda muito o paciente, mas vocês vão ver que os pacientes vão te ajudar muito. Então, tem dia que você vai para o consultório que você fala, cara, eu precisava atender essa paciente, sabe? Eu precisava, porque hoje ela me ajudou mais do que eu ajudei ela, sabe? Uma Nossa. simples conversa. Então, a gineco e obstetrícia, não só a obstetrícia, a ginecologia em si também, é uma área assim que não tem como não se encantar. Tem mulheres de criações diferentes, mulheres que têm histórias diferentes, tem mulheres que não querem a maternidade, assim como eu tenho mulheres que querem a maternidade e vivem naquele mundo, meu Deus, e a minha carreira? E aí, ao mesmo tempo, eu paro para olhar e falo, caramba, eu sou a Lud também dessa paciente, sabe? Eu também tenho o meu lado mulher que pensa nisso. Então, essa troca é muito legal, muito bacana. É que é uma parte muito importante da vida da mulher, né? Muito. Meu Deus, conciliar a vida É. profissional, Uhum. vida sentimental com a maternidade. Sim. E hoje tem sido um tema bem, assim, falado. A gente vê muito no Instagram esses compartilhamentos da mãe, né? Uhum. Pós-maternidade, que a vida muda completamente. Completamente. E, por exemplo, hoje eu estava conversando com algumas gestantes, né? E aí falei sobre isso. A gente tem a beleza. Eu preciso ter o tempo de maternidade, meu tempo biológico mesmo, que a gente tem. Infelizmente, eu falo para as pacientes, né? Que se a gente espera muito, a gente tem isso, a gente precisa programar. E aí, beleza. Passei pela maternidade e tive bebê. Agora eu tenho a obrigação de amamentar. Caramba, mas eu nunca amamentei. Então, muitas coisas colocadas na mulher. E além de amamentar, eu preciso. Quando eu vou voltar para o trabalho? Meu Deus, e meu marido? Agora eu não tô me reconhecendo. Então, é muita coisa pra gente. Uhum. Muito. Eu Mas eu falo que imagino. Deus dá um jeitinho, tá? Se fosse para homem, a espécie acabava. Verdade, disso eu não tenho dúvida. É. Bom, além da clínica, Uhum. dessa parte de ginecologia, obstetrícia, você também dá aula. Como que você faz para conciliar tudo isso? Então, dar aula foi uma grata surpresa. Surgiu essa oportunidade quando eu estava saindo da residência. Uhum. Hoje eu dou aula em duas universidades aqui em Maringá, para turmas de medicina, principalmente do quinto e sexto ano, que são os últimos anos, para a parte de ginecologia e obstetrícia. Então, alguns passam em atendimento de ginecologia e obstetrícia e outros em parte cirúrgica. Eu falo assim, eu me descobri um lado professor, assim, que eu gosto muito mesmo, desde a residência. Eu sempre gostei de partilhar o que eu estava aprendendo com os alunos, né? Sempre gostei de fazer reunião com eles para a gente discutir. Então, foi algo que já me chamava atenção. Conciliar, difícil, principalmente por conta da obstetrícia. A gente vai dando um jeitinho, dá certo, dá muito Uhum. certo. E eu falo que isso nos força também a estudar mais, estar mais atualizado e também trazer um pouquinho de coisa boa para a geração que está vindo aí, né? Eu falo que a gente conseguir colocar ali para eles de acrescentar mesmo na vida deles, né? Porque medicina você aprende lendo livro, mas sobre ser médico já é diferente. Então, são coisas totalmente diferentes. Então, é isso que eu tento, sabe? Mais do que medicina, é tentar passar para o aluno para ser médico, ser empático, olhar para o paciente, saber que cada paciente, eu falo para eles muito isso. O paciente que está indo lá, que vocês estão atendendo, às vezes ele pegou um ônibus, ele não foi no trabalho, ele pensou ali que roupa que eu vou para o médico me ver, como que eu vou. Então, assim, para ele é um momento muito importante. Sim. Às vezes, só mais um paciente que eu atendi 15 minutinhos. Então, isso que eu pego muito no pé deles. E é isso que eu tento deixar aí para eles aprenderem. É importante falar sobre isso, né? Porque a gente vê que está saindo daquele atendimento mais assim robótico para um atendimento bem Sim, humanizado. Então, esse é o foco do paciente e que a gente tem visto que tem com aumentado. toda certeza. Então, pensar que o paciente ele é o amor da vida de alguém. Exatamente isso. Eu gosto muito dessa frase, que ele é o amor da vida de alguém, que tem alguém que se preocupa com ele, que ele tem outros que ele precisa cuidar. Então a Sim. gente tem que tomar esse cuidado, né? E graças a Deus está cada vez mais sendo humanizado a medicina, né? Eu falo assim, é até estranho a gente falar medicina e não humanizado, como assim, né? Deveria ser uma coisa só. Mas a gente sabe que como as coisas acontecem, isso está mudando muito, né? Então está sendo bem bom, bem legal. Que legal. Bom, você também ele trabalha Hum. com o cuidado da saúde sexual feminina. Quais aspectos que você considera importante para cuidar da saúde de uma forma integral na mulher?
Eu sempre brinco assim, ó. Primeira coisa, prevenção. Para tudo, não só ginecologia. A gente precisa de uma medicina preventiva, não uma medicina que trata a doença, mas que previne a doença chegar. Então, em relação à sexualidade, graças a Deus a mulherada hoje está tendo acesso às redes, acesso à internet, pesquisando. Então, hoje eu atendo pacientes de 60 anos que vêm falar sobre sexualidade. E elas me falam, doutora, eu nunca pude conversar isso com minhas filhas, então eu tenho dúvida nisso. Então, está sendo muito Nossa, legal. Não só as mulheres, eu atendo casais que vão no consultório, olha, a gente queria conversar, não tá legal isso. Então, isso é uma coisa que está mudando muito, né? Está falando muito sobre isso. Então, acho que o principal em tudo, medicina prevenção. Mulherada, vão na consulta com o ginecologista, façam seus exames preventivos, né? Falo para a gente ter ali a diminuição do câncer do colo do útero, é um exame. Eu sei que a gente não gosta de fazer, mas é importante, né? O preventivo para o rastreamento do câncer do colo do útero, uma mamografia para prevenir o câncer de mama, que são doenças que demoram para aparecer e que você, quando descobre no início, a taxa de cura é gigantesca. Então a gente precisa ter esse cuidado. Prevenção, acho que é o principal. A mulherada acaba deixando, quando eu tenho um corrimento, quando eu tô com muita cólica, e aí procura o ginecologista. Então, assim, o importante, é prevenção, principalmente. e aproveitando que você está Hum. falando sobre essa importância da prevenção, qual que é a sua recomendação para a mulher? A partir de que idade ela tem que começar a fazer as consultas, começar a realizar esses exames? Qual a frequência da realização? Tem muitas dúvidas, principalmente das mães. Minha filha menstruou, preciso levar no ginecologista? O ideal é que leve. A primeira consulta, cá, é para a paciente entender o que está acontecendo no corpo dela. Eu sempre brinco. A paciente está assim: meu corpo é de menina, de criança, mas eu já estou sentindo umas alterações de mulher. Então, a gente precisa conversar, explicar para ela como vai ser agora, explicar absorvente, por exemplo. Eu gosto muito, eu tenho no consultório para mostrar para as meninas, olha, é assim que vai funcionar, como você vai fazer. Então, teve a primeira menstruação, o ideal é que a mãe leve para uma primeira conversa. Teve primeira relação sexual, o ideal que procure, não só na primeira relação sexual, muito antes, para conversar sobre isso, né? Para não ser um momento traumático, porque tem pacientes que falam, nossa, doutora, eu deveria ter vindo antes, né? Falou, ia ajudar. Então, assim, primeira menstruação ideal, depois ali, né, na vida adulta, preventivo, o ideal é a gente começar a fazer coleta com 25 anos de idade. Mas eu acabei coletando antes. Ministério da Saúde, 25 anos, tá? Para o rastreamento do câncer do colo do útero. E ver seu ginecologista pelo menos uma vez ao ano, tá? Para a gente conversar, ver como que você está, ver se está tendo alguma alteração de ciclo menstrual, parte sexual muito importante, que agora está sendo muito abordado nas consultas, né? Não tem mais tanto esse tabu. Então, as mulheres hoje se sentem mais à vontade. Então, todo ano visitar seu ginecologista, não só quando está alguma coisa de errado. É É, importante muito. prevenir, né? Ainda mais mulheres que têm casos na família, por exemplo. Então, ficar Sim, sempre fazendo esse acompanhamento periódico e às vezes acaba negligenciando mesmo, com né? certeza. Por exemplo, mamografia. A gente sabe que começa com 50 anos, né? Dependendo ali da teoria que a gente usa, 50 anos ou 40 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia. Mas se a paciente teve a mãe que teve câncer de mama, ela precisa começar aos 35 anos. E às Nossa. vezes ela nunca foi no ginecologista. Eu sempre conto uma história de uma paciente para os alunos que, infelizmente, o desfecho dela foi muito ruim, ela foi a óbito. Essa paciente nunca tinha feito um preventivo. Com 33 anos, ela me procurou no consultório, porque ela estava tendo muito sangramento, um corrimento com um cheiro muito forte, foi ela e o esposo. Enfim, quando eu fui fazer o exame, já tinha ali uma alteração bem importante. Era um câncer de colo de útero. Já não dava mais para fazer cirurgia, só quimioterapia e rádio. Ela tentou, mas não conseguiu, acabou indo a óbito. Então, por algo que dá para prevenir. Nunca tinha feito um preventivo com 33 anos. Meu Então, as Deus. mulheres têm muito medo. E as mulheres acham que o preventivo só se faz se você tiver corrimento. Pelo contrário, preventivo é para rastrear o câncer do colo do útero, não é para ver corrimento. Corrimento a gente vai olhar pelo exame físico. Então, isso é uma coisa importante. E elas acham também, isso é uma bronca para a mulherada, que ultrassom é a mesma coisa que preventivo, são coisas diferentes. Ultrassom para a gente avaliar as estruturas, avaliar útero, ovário. Preventivo para eu avaliar as células. Então, se tem alteração de célula ali, se tem alguma coisa que me indica que pode levar para um câncer no futuro. Nossa, que interessante você falar sobre isso, porque
A gente acha que hoje, com acesso tão grande à informação, que não Sim. existe isso de, com mais de 30 anos, ainda nunca ter feito um preventivo. E às vezes, por ser uma realidade que a gente acha que é, acaba não tocando nesse assunto. Sim. Outra coisa que você falou que muito legal, que a gente acha que não acontece. Eu tenho pacientes que estão lá na terceira gestação e falam para mim: Ah, doutora, meu anticoncepcional não faz efeito. Aí você vai conversar, ela toma tudo errado. E eu Ai, meu falo: Mas Deus. quem te orientou a tomar assim? Não, minha amiga toma, e aí eu comecei a tomar esse também. Então, até isso, para ter uma orientação certa sobre os métodos para prevenção. Então, é importante você ter ali teu ginecologista de confiança, sabe? Para você poder contar, para você não quer engravidar agora, então fazer o método, o uso certinho. Importante. Ah, com certeza. Imagina o susto que deve ser você não estar esperando uma gestação e Sim. descobriu, né? Agora não tem mais o que fazer, né? Exatamente, exatamente. Bom, falando ainda desses métodos contraceptivos, você faz, né, aplicação de DIU, alguns implantes que têm ganhado o mercado, a gente vê falando bastante. Você sabe dizer como que você define qual o melhor método para cada mulher? Tem específico para cada caso? Como que é? Com certeza, ó. Em relação a método, existe um melhor método para cada paciente. Então, às vezes, o que é bom para tua amiga não vai ser bom para você. Então, esses métodos que a gente fala, DIU, Implanon, são métodos de longa duração. Por que longa duração? Eles têm a duração de 5 anos, os DIUs hormonais, e o Implanon 3 anos. São métodos muito seguros. Mas, Lud, esses bebezinhos que nascem segurando o DIU? Gente, isso é muito raro, muito raro, e a maioria é DIU de cobre, que é o DIU não hormonal. A gente tem uma tabelinha que a gente coloca lá os índices de falha do método. Hoje, o método mais seguro do mercado é o Implanon, que é o chip que a gente coloca no braço. Ele tem duração de 3 anos, bem seguro, a paciente consegue sentir ele ali, fácil de colocar no consultório, pouco doloroso. Quem vai se beneficiar desse método? Ele só tem progesterona. Então, os pacientes que têm muita dor de cabeça, pacientes que têm muita cólica, às vezes não vai ter tão uma boa aceitação com ele. Que daí vem o DIU, o Mirena ou o Cailina. Os dois são do mesmo fabricante. Eles são colocados lá dentro do útero, no consultório. Tanto no consultório, você pode colocar no centro cirúrgico também, mas é bem tranquilo para colocar no consultório. Eles têm duração de 5 anos. O DIU hormonal, principalmente o Mirena, o lado bom dele é que ele melhora muito a cólica e muito sangramento. Então, aquela paciente que tem muito fluxo menstrual, ela tem um bom benefício com ele. Que eu gosto muito do DIU, ele não bloqueia a ovulação. Então, a mulherada que usa anticoncepcional sente que a libido diminui muito. Porque o anticoncepcional é como se ele altera ali a testosterona da mulher. Então, isso influencia muito. Ah, doutora, comecei a tomar um anticoncepcional, meu Deus, não estou aguentando o cheiro do meu marido, os pacientes falam. E, infelizmente, pode mesmo algumas pacientes ter essa alteração. O DIU já não faz isso. O DIU, ele não bloqueia a ovulação. Então, você continua tendo o teu padrão ali, ovulatório. Então, essa parte da libido ajuda bastante. Claro que tem pacientes, doutor, usando esse remédio, foi super bom. Vai depender de cada paciente. Por isso que não dá para usar o método amiga. Precisa ir na consulta, precisa avaliar como que é teu ciclo, se você fuma, se você tem pressão alta, se você tem muita cólica, porque vai ter um método ali para você que melhor vai ser indicado. Sim. Por exemplo, eu tenho pacientes que colocam o Implanon e chegam no consultório e falam assim: doutora, quero tirar isso aqui, para mim foi horrível. Eu falo, mas quem indicou? Ah, minha amiga usa, foi muito bom para ela. Método amiga, primeira vez Exato, que o eu método escutei. amiga. Então, não dá certo. Precisa passar com o ginecologista. Eu falo, não, imagina. O paciente fala assim: eu tenho muita cólica e muito sangramento. Deus, não, não era esse. Então, por isso, é muito importante você ter o seu ginecologista. Que Com certeza. interessante. É, é muito importante porque a gente tem um costume mesmo de ir pelo que a Sim. amiga usa. Ai, minha amiga usa tal método, eu vou fazer igual. Isso é para tudo, para qualquer medicação. Sim. Então, fica aí o É, recado para as é igual nossas. vitaminas, é muito comum. Ela chega, ah, eu tô usando essa vitamina. Eu falei, mas tá faltando? Como que tá? Não, não, minha amiga começou a usar, ela disse que é muito bom. As É, pacientes fazem muita consulta assim, com as amigas. então, fica aí o recado para Exato. elas não procurar a doutora Ludilane. Por favor. Bom, com relação então a essa parte
de todo o cuidado na gestação, Uhum. pré-natal. O que você considera essencial na conversa sobre os métodos contraceptivos com as suas pacientes? Como que essa personalização acontece? Você tenta entender o caso, olha, ela quer ter filho daqui tantos anos, Isso é ou ela não muito, quer, não isso é tem muito intenção. importante, tá? As pacientes às vezes chegam, eu pergunto, doutor, eu quero colocar o DIU. O DIU, realmente, você pode tirar, se você não se adaptar, você pode tirar, é fácil de tirar, tira no consultório. Mas às vezes a paciente fala assim, doutor, eu planejo engravidar ano que vem. O DIU dura 5 anos, e aí a gente tenta, olha, talvez esse método não seria melhor, outro método. Então, isso com certeza, a gente precisa avaliar quando a paciente planeja engravidar, se a paciente tem alguma doença, principalmente, tem paciente, por exemplo, que chega, está passando com neurologista, está passando com várias especialidades porque está com muita dor de cabeça. E você vai descobrir, na verdade, é o anticoncepcional que ela está usando. Ou as pacientes têm muito medo, assim, é muito comum também, tá? Outra queixa que chega bastante é, doutor, eu quero parar o meu remédio e tomar outro. Mas por quê? Porque eu tenho medo de ter trombose, esse remédio não tá fazendo efeito, tô tomando ele já faz 4 anos, não tá mais fazendo efeito. Então, meninas, o remédio faz efeito. O tempo não faz perder o efeito do anticoncepcional. Isso é uma coisa muito importante de a gente deixar claro, tá? Outra coisa, trombose. Tem um risco maior, aumentado com os anticoncepcionais orais, principalmente, que tem estrogênio? Tem, principalmente nos 3 primeiros meses. Depois que você usa por 6 meses, você fazer a troca é muito maior a chance de uma trombose. Então, deu certo, não precisa trocar, tá? Não precisa. Então, precisa avaliar tudo isso. Maternidade, quando que está planejando, se tem alguma doença. Tem pacientes que, por exemplo, falam, doutora, eu não quero ficar fazendo ultrassom, porque do dia o ideal é a gente pelo menos fazer um ultrassom uma vez ao ano, ver se ele está bem posicionado. Então, para essa paciente, não vai ser tão bom o DIU. Talvez o Implanon, que ela não precisa ficar fazendo ultrassom. Então, isso que precisa ser avaliado. Legal. Falando então um pouco sobre gestantes, essa questão de pré-natal que eu acompanho no seu Uhum. Instagram, um monte de Sim, bebezinho sim. lindo, um monte de história linda, né? Famílias. E como que é a sua abordagem? Como que é o seu acompanhamento com essas gestantes, né? Quais momentos você considera assim mais gratificantes e que são realmente desafiadores para você durante esse pré-natal? Eu sempre falo assim, o pré-natal literalmente é uma montanha russa, que pode estar tudo bem, mas a gente nunca sabe quando vai ser a descida. Porque às vezes uma paciente jovem, que está indo tudo bem, acontece alguma doença ali no meio do pré-natal. Muito comum isso. Então você precisa estar com um médico preparado para fazer um pré-natal de alto risco, porque pré-natal ele pode ser de risco habitual e se tornar de alto risco no momento do nascimento, por exemplo, Meu fazer uma Deus. pré-eclâmpsia, por exemplo. Então, o pré-natal, eu sempre falo para as pacientes, a gente precisa ter muito cuidado, muito cuidado. Um pré-natal bem feito, cara, ele diminui muito prematuridade. Quando a gente diminui prematuridade, a gente está falando ali nas consequências numa vida adulta desse bebê. Então, já tem estudos que falam isso, que um pré-natal bem feito, você diminuindo o risco de prematuridade, você melhora a parte cognitiva desse adulto no futuro. Então, tudo isso tem muita influência. Então, precisa fazer um pré-natal bem feito, primeira coisa, tá? Outra coisa, a mulherada, graças a Deus, hoje elas já estão pensando mais nisso. Elas estão indo na consulta antes de engravidar. Então, elas já estão mudando o estilo de vida. Então, olha, doutora, eu preciso perder peso? Então, beleza, eu vou perder peso, vou fazer uma dieta, vou organizar para eu engravidar. Então, hoje elas estão organizando a casa antes de receber um bebê. Isso é muito bacana. Eu atendo muitas pacientes que estão mudando muito o perfil. Antes, as mulheres engravidavam e depois a gente ia lá contornar os riscos. Hoje, elas já estão cuidando mais disso. Então, isso facilita muito a vida do obstetra. E falando de gratidão, não tem nada mais gostoso de quando você vê o bebê nasceu. Você atende, vem a mãe no consultório com o filho, e você olha e Ai, fala: caramba, deu certo. Você sabia que você reduziu muitos riscos ali, né? Então, isso é muito bom. E eu sou apaixonada por parto, porque no parto você consegue observar de tudo. Você observa uma mulher que está dando adeus para uma antiga versão dela, naquele momento, para um pai que está se redescobrindo pai. Eu falo, as pacientes estão vendo o marido, o amor da vida dela se tornando pai. Então eu falo que o amor aumenta, com toda certeza o amor aumenta e o casal renasce, porque muda. O casal passa de um nível de vida diferente, né? É a comunhão também que eu vejo com as pacientes durante um parto, a comunhão, a presença de Deus que a gente sente ali,
é indescritível. Só quem acompanha, quem tem essa oportunidade, graças a Deus, Deus colocou isso na minha vida. Então é muito, muito bacana. Que Muito bacana lindo. mesmo. Que lindo. Eu imagino mesmo o quão especial é, tanto para você quanto para a família que está Sim, ali. E um momento único, com inesquecível. toda certeza. Eu falo assim que é um momento independente da via de parto. É um momento que um casal nunca vai esquecer. Nunca é um Sim, momento único. sim. E a gente tem visto, teve até o caso da Cláudia Raia, que engravidou. é, Sim, E as mulheres realmente têm buscado muito se preparar, como você falou, para essa gestação. Mas até que ponto ela deve esperar? Porque ao mesmo tempo que teve o caso da Cláudia Raia, que engravidou após os 40, também temos o caso que saiu nas mídias da Thaís Araújo, que está tentando há anos e não consegue. Então, até quando essa mulher pode esperar? Como saber a hora certa? isso é um ponto importantíssimo de se abordar em consulta. Às vezes eu atendo uma paciente, está lá com seus 33 anos, e eu pergunto: tem desejo de ser mãe? Tenho. Quer que faz? Aqui tá com som. Pode dar? Não, tudo bem. Que a internet está conectada. Vou voltar à pergunta. Você Não, lembra pode ser. qual era? Lembro. Então vai. Gente, ela é uma paz, né? Eu queria saber. Calma. Ah lá, ai, que Gente, falso. falando uma paz. Né? Que- É assim. É porque ele me absorve. Não é? Você fica. Bom, ainda falando sobre a questão dessa gestação, dessa mulher que está se preparando para ter esse filho que você falou, a gente vê dois casos que se destacaram na mídia. Tanto a Cláudia Raia, que teve filho após os 40, como também, em contrapartida, tem a Thaís Araújo, que publicou recentemente nas redes sociais que não consegue engravidar, que está tentando há muito tempo. Então, até que ponto essa mulher pode esperar? Qual que seria o momento ideal, assim? Olha, se eu esperar mais, realmente vai ficar difícil eu ter filho. Isso é extremamente importante, cara. É uma caixinha que fica na cabeça de toda mulher. Que momento eu vou engravidar? Qual momento vai ser o ideal? E que idade, até que idade eu posso esperar? Então, é um tema que eu tento abordar nas consultas, mesmo quando não é para isso que a paciente me procurou. Então, às vezes, perguntando, eu tenho paciente de 33, 35 anos, e eu pergunto: tem desejo de ser mãe? Ah, doutora, tem. Eu pergunto: para quando? E elas me olham, às vezes, assustadas: peraí, eu deveria saber essa resposta? Porque eu já atendi pacientes com dificuldade para engravidar, que não estão conseguindo, que o casal não está conseguindo, porque é um problema do casal. E que a paciente me fala: doutora, nunca ninguém me falou que eu tinha uma idade. E para a gente parece óbvio, mas não é tão óbvio assim. Então, o que que a gente pensa? Claro que, graças a Deus, hoje nós mulheres estamos saindo para o mercado de trabalho, estamos tendo nossa carreira, mas tem a maternidade. Então, se a paciente ali chegou, tá ali nos seus 35 anos, ainda não tem pretensão de quando vai ser esse momento, o ideal é que ela procure ajuda para fazer armazenamento de óvulos, por exemplo. Porque qual o problema? A gente tem uma quantidade, uma qualidade de óvulos que nós já nascemos com eles. Nós só vamos perdendo, a gente não tem ali uma renovação de óvulos. Então, o que perdeu, não tem como a gente voltar atrás. Então, para essa paciente fazer a reserva ali, principalmente pela qualidade. Então, já procurar o seu ginecologista para organizar isso. Dá para ser mãe depois ali dos 45, 50? Dá. Eu fiz um parto de uma paciente 45 anos, mas ela precisou se organizar. Então, a mulher precisa se organizar e precisa ser dito isso para as mulheres. A gente precisa, porque é nosso papel como médico falar: olha, eu tenho pacientes que não têm desejo de ser mãe, tá tudo bem. E eu sempre pergunto: tem certeza disso? Que as coisas mudam, né? Então, se Uhum. pintar uma dúvida, pensar em armazenamento de óvulos, pensar nessa parte. Às vezes ali não é o meu melhor momento, mas vai surgir esse momento. Mas às vezes a tua idade já não dá mais. Então, se organizar em relação a isso. E a gravidez com uma idade mais avançada, depois dos 45, por exemplo, tem muito mais riscos durante essa gravidez? Que complicações que essa Isso. mulher Ó, pode ter? gravidez acima dos 40 anos já é, pelo Ministério da Saúde, considerada uma gravidez de risco. Então, essa paciente, ela tem um risco maior de pré-eclâmpsia, ela tem ali risco de diabetes gestacional, mas com o pré-natal bem feito, a gente consegue muito controlar esses riscos. E, claro, assim, cada paciente tem um perfil. Eu atendo pacientes igual essa minha paciente de 45 anos, que teve bebê recentemente, tranquila, que até nos últimos dos últimos dias.
E já tenho pacientes mais jovens que a gestação para ela foi mais difícil. Então, Uhum. depende muito da paciente. Mas, por exemplo, essa minha paciente de 45 anos fazia atividade física, uma alimentação saudável, ela se preparou para esse momento. Então, isso é o principal, se preparar para o momento da gestação, porque é um momento difícil para nós mulheres. Nosso corpo muda, nossos sentimentos mudam, é uma sensação de não vou dar conta. Você olha teu corpo, às vezes você não se reconhece. Então, tudo isso precisa estar bem trabalhado. Com certeza é isso, eu acho. Bom, você, né, que trabalha com essas mulheres em todas essas fases, aquela que quer ter filhos, aquela que não quer, que quer se cuidar, como que você orienta essa paciente com relação a empoderar ela, a ter esse cuidado na saúde? Como que você ensina ela a ter esse cuidado com relação à saúde sexual? Que ainda é um tabu, principalmente para a mulher. Por mais que tenha evoluído, a mulher ainda sente um pouco de vergonha de falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre alguns exames. Eu falo por experiência própria, né? Pessoas da família que às vezes têm medo de fazer preventivo. Então, como que é essa abordagem? Com toda certeza. Primeira coisa, eu sempre gosto, eu tenho uma vulva no consultório e eu gosto de apresentar ela para as pacientes. Porque tem paciente que a mãe nunca conversou sobre isso, que nunca foi abordado. Então, paciente, por exemplo, que ela acha que a uretra é a mesma coisa que o canal vaginal, que o xixi sai pelo mesmo local, e não é. E, é básico, mas essa paciente não teve uma orientação. Então, Isso eu até- gosto. Isso até aconteceu lá no Big Brother, né? Verdade, Que, aconteceu isso numa prova. Isso, que ela falou que ia colocar o absorvente para ter resistência durante a prova e não Sim, precisar ir no sim. banheiro. E jovem, não foi? Ela é Sim, jovem, sim. então isso é muito comum. Então eu gosto de mostrar ali para as pacientes, mostrar a anatomia, abrir uma imagem. Primeira coisa, a mulher precisa se autoconhecer, né? E isso eu converso com as pacientes. Em relação à parte sexual, é uma coisa que eu gosto muito de perguntar para a paciente, porque tem muitas pacientes que elas têm vergonha de falar. Então, claro que eu não vou forçar a paciente, mas eu pergunto: em relação à parte sexual, tá tudo certo? Tem alguma coisa que tem te incomodado? E às vezes eu vou conseguir essa resposta lá pela segunda consulta, terceira consulta, quando a gente consegue criar um vínculo, né? Porque às vezes a paciente acha que não posso reclamar sobre isso, né? Eu tenho pacientes que falam, doutora, eu tenho relação por obrigação. Fala, não, isso não pode ser assim. E o que eu acho muito legal, cara, que hoje os parceiros estão sendo muito parceiros, literalmente. Estão atendo casais que vão. Então, o homem vai ali para se identificar, ver, olha, o que que eu posso ajudar minha parceira para melhorar essa parte da libido, por exemplo. E o que é mais legal, que não tem vindo só mulheres jovens. Eu tenho atendido paciente de 50, 60 anos que vem falar sobre esse tema. Eu tenho paciente que já chegou para mim, doutor, eu queria saber onde é que a gente sente prazer, me mostra. Sabe assim, e eu achei tão legal, porque você tem noção o quanto que ela ficou na casa dela, pensando nisso, tendo a coragem de chegar na consulta e me perguntar. Passou a vida inteira, né? Exatamente. Ela falou, doutora, eu não sei explicar isso para minhas filhas, eu não expliquei, e nunca ninguém me explicou. Então, eu gosto de conversar isso. Assim como a gente fala, e a educação sexual, quando a menina começa ali, antes mesmo dela ter a tua relação sexual, não é você incentivar ela a ter relação sexual, não é sobre isso, mas é você orientar. Que quando a gente orienta, a gente diminui, por exemplo, chances até de abuso sexual. Então, eu Sim. gosto de falar sobre isso. Claro que cada idade você tem que ter um cuidado diferente, mas precisa ser abordado com as mulheres. Educação sexual, falar sobre exames de prevenção. Eu brinco, infecção sexualmente transmissível não tem cara. Não tem cara. A gente nunca sabe. Então, precisa se cuidar. Tem relação sexual, mais de um parceiro, sem preservativo? Tem um risco aumentado. Então, a gente precisa cuidar disso. Mas hoje, graças a Deus, as mulheres já chegam pedindo. Às vezes elas ficam envergonhadas de falar, doutor, eu queria fazer uns exames, né, para ver se eu tenho alguma doença sexualmente transmissível. Mas hoje elas estão mais preocupadas com isso. Tem uma certa resistência, pacientes ali 50 a mais, 60 a mais, elas têm um pouco de resistência. Mas hoje elas já estão entendendo a importância. Isso. É até importante a gente ter esse bate-papo para falar sobre Sim. isso, porque a gente conscientiza essas mulheres. Então, que às vezes não tem coragem, que tem vergonha, ou que mães que têm filhas e que sabem que uma hora ou outra vai acabar tendo relação sexual e ela precisa estar informada sobre como se prevenir de doenças
como prevenir uma gravidez indesejada. Então, é muito importante essa conscientização. O que é legal, cara. Esses dias, eu costumo atender muitas mães que chegam com a filha e falar bravíssima. Ah, doutora, eu descobri que tá tendo relação sexual, né? Olha o que que foi fazer. E aí eu olho, às vezes a filha tá com 22 anos e falo, mãe, isso vai acontecer, e acontecer uma hora, então vamos conversar sobre isso. E eu falo que às vezes não é conversar nem só com a paciente, é com a mãe também, para ela entender que a filha está passando por uma outra fase e que tem que ser aconselhado, né? É uma coisa que vai acontecer. Mas a gente precisa organizar da melhor forma, para não ter doença, não ter uma gestação não planejada. Então, isso precisa ser abordado mais, né? Sem tabu, principalmente, que tem muito tabu sobre o assunto. E, infelizmente, ainda tem. É, com certeza. E falando sobre essas questões, e qual que é a sua abordagem para aquela paciente que está ou entrando na menopausa ou já está na fase de menopausa? Como proceder com ela? Fala assim, ó, nós temos 3 fases na nossa vida. Fase da adolescência, a fase da maternidade e a fase da menopausa. Que com toda certeza eu jogaria aí que a fase da menopausa é a pior fase para uma mulher viver. Porque as pessoas te falam, isso é normal, tá sentindo calor? Normal, tá na menopausa. Caramba, eu tenho 50 anos, a gente estima viver pelo menos mais uns 80 anos, até os 80 anos. 30 anos vivendo assim? Meu Então, eu Deus. falo para as pacientes, precisamos de qualidade de vida. Então, assim, ó, em relação à menopausa, é um período muito difícil. As pacientes têm diversas queixas, principalmente. Muita queixa de fogacho, que é aquele famoso calorão, ressecamento vaginal. E isso tem repercussões, por exemplo, quando vai ter relação sexual, porque daí dói. E se dói, diminui a libido dela, porque ela não quer mais ter relação sexual. Tô tendo dor. A gente não vai no restaurante comer uma comida, não gosta e volta nele. É isso que eu falo com as pacientes. Isso tem muita relação. Outra coisa também que as pacientes sentem muito, irritabilidade, não conseguem dormir, insônia. Então, as pacientes acham que quando parar a menstruação, que elas precisam tratar. Não. Começou a ter sintomas, está te atrapalhando, já é um indicativo de tratamento, tá? Claro que tratar menopausa tem que ser feito com muita seriedade. O que isso quer dizer? A gente precisa fazer exames, ver se está tudo certo, para fazer uma terapia de reposição hormonal adequada. Mas nada assim que não seja. Se os exames preventivos tá bom, o ultrassom tá bom, mamografia tá bom, essa paciente tem indicação, com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida dela. E a mulher, ela tem um pouco de medo com relação a, a essa reposição hormonal, porque se fala muito de reposição hormonal e câncer. O que é isso? Qual a relação? Com certeza, só para a mulherada ficar mais tranquila, gente, uma reposição hormonal, né? Hoje a dose da reposição hormonal é muito menor que o anticoncepcional que você tomou a vida inteira. Meu Então, as Deus. mulheres têm muito medo. Os pacientes chegam e falam assim, doutora, eu não quero ter câncer, mas nunca fez mamografia. Então, assim, por isso que a gente, antes de fazer uma reposição hormonal, a gente precisa da mamografia, do preventivo e de um ultrassom. Estando tudo certo, as chances são muito pequenas. Em vista que a terapia de reposição hormonal hoje, ela ajuda muito a proteger contra outros tipos de câncer, por exemplo, câncer de ovário, ajuda a proteger contra a osteoporose. Então, tem muitos benefícios. Claro que isso que eu te falei, tem que ser feito com um médico que tenha responsabilidade, que a gente consiga acompanhar essa paciente, que agora ela vai entrar numa nova fase da vida dela e que dura 30, 40 anos. Não dá para a gente ficar passando calor, vagina ressecada, então precisa ser bem avaliado. Qualidade de vida, né, Com para essa certeza, paciente. qualidade de vida. Exatamente. E doutora, quais conselhos você daria para aqueles médicos, para aqueles alunos que estão terminando a graduação, que estão querendo seguir a área da ginecologia e da obstetrícia? Primeira coisa que eu daria de conselho, não só para quem vai para a área de ginecologia e obstetrícia, mas na medicina como um todo. Escutem teu paciente, escutem. O paciente vai sentar na tua frente, olha para ele. Desde quando ele entra na nossa porta, a gente já consegue perceber se esse paciente está depressivo, se está acontecendo alguma coisa. Então, olhem para o teu paciente e escutem. Principal coisa. Sempre se atualizar, né? A medicina é um eterno estudar. Não adianta achar que você vai terminar a faculdade, que já está tudo certo. Não está. Terminou a residência, medicina vai avançando, graças a Deus. Então, empatia, principalmente empatia pelo paciente. Bom, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu quero agradecer muito
doutora Ludilane, por estar aqui, uma amiga querida. E foi muito bom ter você aqui conosco, compartilhando suas experiências. E eu quero saber de você, quais são, né? Qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Qual recado você acha importante você deixar? Primeiro queria agradecer, cara, está sendo um prazer, né? Como eu já disse, foi uma grata surpresa estar aqui. De recado para as mulheres. Eu sei que nós mulheres, nós temos dupla, tripla jornada, né? Cuidar de filho, cuidar de marido, cuidar da casa, cuidar da carreira. A gente precisa lembrar do autocuidado, de se cuidar para estarmos bem, para cuidar de quem a gente ama. Então, eu diria isso para as mulheres: tirem um tempinho para ir na consulta, para se olharem, se cuidarem, para ter uma qualidade de vida aí melhor e cuidar de quem você ama. Com certeza, que a mulher quer cuidar de todo mundo, né? E não cuida de si. É uma grande verdade. Obrigada pela Nada, eu agradeço. participação. E obrigada também a você, ouvinte. E quero agradecer também os nossos apoiadores, que é a Louva-te Veículos e a Guia Saúde Cidades.